avaliando o tamanho da criminalidade, o tamanho da minha coragem, o tamanho do meu trabalho, como que eu ainda suportei, né? O que é o radical da gente achar que é cedo, que tem tempo, teoria de que se tivesse lido, se tivesse mais especializado da parte de quê, né? Paradoxo do extracurricular, do curricular. Tô colocando aqui na ponta do lápis o que é pagar 650 de aluguel. Já avisei ela que se ela quiser botar outra pessoa, que eu não vou cumprir com 650, eu vou procurar outro lugar, eu quero 600. Que eu teria que começar só no começo do ano e que se eu sigo um trabalho aqui normal, né? O que é colocar uma academia, né? Quando, como diz o povo, deixa eu fazer qualquer coisa, pelo menos a gente pode malhar de graça. Muitos, né, que questão do que virou, deixa que usem o nome deles, que na verdade só precisam ter trânsito e vender tudo, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Quando a bomba explode, que horas entra o plano da academia? Anotei aqui, comida normal não paga meu aluguel com sem o tal do dia do lixo. O que sobra pra, né? Isso contando que não fique doente, não tenha turismo, não tenha vícios. O que virou tratamento, né? O que virou academia, como sobreviver, né? O que é um salário registrado como 2.600, desbravando tudo isso sozinha entre aluguéis e coisa de cidade grande. Tá falando o que é cidade grande e que tantas pagam caríssimo cursos, né? O custo de todos os cursos, a gente tem que higiene, né? Tratamentos, aquisições duráveis, não duráveis, o dia do gás, o dia do cabelo, um laser, um tratamento, tudo que vai pendurando, o que é uma cirurgia, para que uma cirurgia, o que virou necessidade e não necessidade, como criaram relações catabólicas, né? Como se constrói uma casa, como se paga alguma coisa, se tem um carro, se tem um filho. Condições graves, né? Guerra constante, que é uma migração. Tem que ter roupa para ir para a igreja doa roupa, né? Tá dentro, tá fora, paga casa por quê, né? Faz um casa um tempo, em que momento todo mundo só é construtor de casa e está recuperando todas que caem ao mesmo tempo e reciviliza, né? Questões tais, né? O que vira o governo dá, a quem justificar ser cobaia ou não ser cobaia, dá para quê, quem dá valor, o que é o de graça ou não de graça. Nem se eu colocasse aqui o dia da água de coco, abacaxi, iogurte, queijo, cappuccino. O que é o dia do lixo? Comer em algum lugar, sentar em algum lugar, ver todo mundo gastando horrores, comendo horrores, vestiário, roupa, né? Cursos, que curso, né? O que é curtir? Botei aqui, né? 2 gramas de proteína, o que mata minha fome, né? Qual é o dia que você tem que comer normal, não tem que comer, precisa de um time release? Ou é a vida do povo total que fuma, bebe, gasta tudo? Ou seja, justificada minha negativização e como eu trabalhei o dia inteiro, indo atrás de onde o dinheiro estava, o que é empréstimo, o que é essa coisa toda, paradoxo da ação de graça, da mão de obra barata, né? Da democracia, quem comprova ditadores, não ditadores, ou o que sobrou para contar ditadores. Coloquei aqui 180 de leite, uma média, 450 de whey, 3 refil, 312 de frango, que num mês, né? 2 caixas e meia de leite, uma média de 920, 270 gramas de whey, né? 2,7 kg, né? 3 quilos de frango por semana, limão e ou vitamina, 2 quilos de aveia, salho, arroz integral, uma média aqui, sem o lixo, né? Colocando aqui um cálculo, o que foi tudo que eu desbravei, como que eu ainda desbravei, né? Consegui emprego, trabalhei carregando tudo nas costas, porque não me lembro qual a data que o pai suspendeu tudo, mas não ficou tanto tempo assim, não. Ninguém pagava minhas contas enquanto eu estava na... Já tinha parado, acho que na academia treino esporte, assim. Não me retrato até onde pagou as coisas para mim. Acho que a academia Mata da Praia eu já pagava tudo sozinha. Então, né? Porque eu já morava na rua Genseric Encarnação. Então o pai tirava uma onda do caralho e eu fui otimizar esse negócio de juntar dinheiro de... Daqui se decide qual que começa, qual que termina no campo acadêmico e qual que, né, pega dinheiro para fazer curso, otimizando as coisas, entre pegar a hora-aula, trabalhar essas coisas para poder, né, que hora que a hora tem que ter prática, tem que estar no meio do grupo, todos esses prejuízos de mudar para lá e para cá, o que você tem que pagar, o que você tem que trocar, até então isso
não parecia ser tão tenebroso, né? Que vira os princípios, para que mudar, aonde se eu era a mesma pessoa, né? Quem são os monstros, onde eram os monstros na casa da gente e aonde na rua vai ter reconhecimento, né? Se não acatar o ambiente que está a casa. Então, questões tais, né? Que é um salário hoje, né? Que é o salário. O que é aquela casa que não tem mais? Eu preciso daqueles recursos e o que é o meu direito de recurso? Onde fica? O que foi feito? Como o pai e a mãe faz tudo aquilo? Tá tudo bem? Quem são os irmãos? A irmã é tão boazinha, não respondeu. Engraçado, né? Liga para a mulher de onde eu estou morando, mandando não falar comigo e querendo saber como eu estou. Não foi à toa. Qualquer coisa que eu escrevesse era para ter alguma justificativa. Ou deixa de ser grossa, ou qualquer jogada. Ficou no silêncio, né? Tentando foder a minha vida, ou colher informação e ganhar intimidade. Até que, né? Para poder. Eles jogam alto, eles são jogadores. E aquele tipo de irmão tinha 2 Facebook lá nas minhas coisas. Amando da mãe. O pai e mulher do outro lado conduzindo as coisas, um negócio muito tenebroso. É um viado porra louca, o que é não querer que voltasse para casa e a inveja e o ódio sendo alastrado enquanto eu ajudava quando vinha, não imaginava isso tudo, sabe? Trabalhava, vinha. Quem conta a minha história, né? Muito. Rasguei diploma, rasguei todos os certificados, rasguei aqueles CDs que eu adorava. Eu falava, tira qualquer coisa de menos as minhas aulas, ou o que virou, né? Os meus CDs, como eu organizava as músicas, fica assim, como é que é? O meu repertório. Adorava aquela coisa de mudar, é esse CD, é 5 desses ou 5 desses, então você anda com uma pasta, mas com aquele design em cima, aquela coisa, né, os CDs organizados. Foi ver esse negócio de pendrive, começou, tem uma inteligência, mas não tem quem organiza aquilo e coloca lá. Mas tinha uma dinâmica tal, e o que virou uma parafernália também não considerada nada, né? Tanto saber e ficar amarrado entre os empregados que já eram, os donos que nunca deixaram de ser, né? Entre os que muito têm as cifras, né, das máquinas infinitivas e os outros que não precisam nem saber de nada, eles já são exatos no cálculo. Que roubar é o de menos. Era para estar dormindo aqui, né? Estava aqui conversando, mandando recado para Luciana. Tá constando 1.900, mais ou menos 900 e pouco. Eu tenho 900 e pouco. Então eu vou trabalhar aí. A ideia era o que eu tenho que adquirir. Seria adquirir, né? Não poderia fazer um tratamento de laser, não posso botar óculos esse ano. Né? Alivia um pouco a visão, mas está bem tenebroso. E esse olho aqui direito parece ser o pior. Então não dá para fazer tratamento de nada, planejar nada. Essa baixa de gordura e a manutenção disso é algo muito grave, muito caro, né? Que é, né? Que são protocolos, não protocolos, como eu trabalhei, como eu carreguei carga e eu tive que seguir, né? Levar o protocolo ao modo, quem responde para o quê, né? Nível de gravidade que sobra você, na verdade, como se ficasse como se um drogado de rua, né? Até quem prove o contrário, né não? Achar malha na academia, né? Mudou o corpo, né? E o que é de fato um volume adquirido. Há quem comprove isso e aquilo, né? Quem são, quem não comprova, como que se comprova um macho e fêmea, né? Traz a constatação onde o monoteísmo trouxe, né? O convite e a resposta, quem, né? Duvidar de mim, quem são as pessoas para me apontar de alguma coisa? E eu sou mulher, heterossexual e muito triste, né? Determinadas coisas, eu já não acho que eu vou ter relacionamento algum, eu não consigo me organizar nesse fracasso, ou o que virou a necessidade de sustentar sozinho, e tudo que eu tentei, a frustração perante a maldade humana mesmo, meu corpo não dá conta de mais nada disso, mas a minha independência, eu preciso de um salário suficiente, né? E o que a prática nos faz? Maior salário, maior mobilização, aqui não mobilização, né? Uns não precisam estudar, mas caso tivesse estudado, mas não fez e não responde a isso. Para todo mundo, eu sento o rabo na política. Qual que não fez tudo que eu fiz? Não fez por quê? Na religião e não sei o quê, que virou especificidade? Estou querendo dizer aonde que vocês acham
que tá o custo-benefício para mim, que eu vou ter um recebimento muito bom, sair, fechar minha casa e voltar, e vai estar lá quem tá lá para pegar ela depois, porque eu não tenho parente e eu quero mudar o meu nome e colocar em pauta o que que é, né? Documentação, seriedade contra as pessoas, difamação contra o corpo da pessoa, contra o trabalho, contra isso e aquilo. E o que virou quando alguém impõe que seja redocumentado. Toda criminalidade que vira governa-se ou impõe que qualquer otário vai lá, isso não foi problema, se for também é. Aquela coisa que tem que levar bem no fundo do cu de todo mundo, enquanto eles estão uma rinha na televisão. Engraçado como que a quadrilha linchadora do presidente que passou aí o imundície, né? Como que é o nível de criminalidade aqui, como que traz uma amostra, né? E o que virou a complexidade de estimularem mudanças globais, né? Quando o nacionalismo vai prensando e quem, né? Realmente o que é o limite da falsa democracia, como da verdadeira ditadura da verdade, do poder, não pejorativizado de quem manda e quem obedece, ou quem não se propõe à altura e não tem responsabilidade, por quê, né? O que o monoteísmo convida e mesmo desconvida? Então, condições bem tais, né? Aparentemente é uma cidade adequada, eu não me importo com o que falam de mim, mas condição boa, né? O que seria para mim milionária hoje? Dá para ficar milionário com 10 mil. O que é viver de aluguel desde que alguém não te roube? Pode te roubar na casa própria, né? O que é manter ou não manter uma relação no tempo do telefone parecer ser menos pior? Avisava num dado momento que ia, se não ia, estava em algum lugar, morreu na beira do caminho, qualquer merda, né? O que é poder usar água, voltar para algum lugar que eu tenho um chuveiro quente, televisor, ou básico, geladeira alta, uma cama alta, uma decoração satisfatória, básica, né? Um tapete, coisa, nada que pinica, nada que seja um problema, algum quadro em algum lugar, não sei, né? Coisas literalmente modernas, eu faço de lavar, né? E, né, em algum lugar, onde, para quê, né? Algum lugar que tem que ter supermercado, as manutenções daquilo que já virou fartura para todo mundo, que não é jogatina disso e aquilo, dizer que horas que eu posso falar, eu vou morrer, o que que eu tenho que queimar, aonde eu pulo sozinho, ou eu me jogo em, né, eutanasifico, qualquer coisa, né? Que isso não prestou até agora, vai prestar para quem, né? Queimo todo o meu material, exige um reset que fala, preferencialmente, né, destruir todos os celulares ou toda forma de terem aquisições tais, criar um sistema mais moderno, muito mais rudimentado que se pensa para calar a boca do mundo contra a própria língua e o fracasso que eles lançam, que a gente não é obrigado a ver, ouvir, nem arrastar em costa alguma. Isso não é referencial de, né, esse referencial bizarro que virou assim se consagra, esse é o objetivo de o que entenderam religiosidade, né? Comparar, né? E o que entenderam de fato descomparar. Então essas questões tais aqui, né? Colocar essas questões aqui, colocando. Então em pauta tentar adquirir essas coisas aí, esses dias aí, né? Nada de casa, eu mantenho mesmo, né? Mantenho que não tem, né? Que horas você compra um ventilador, um fogão, né? Se quebrar, não faz sentido nem ter TV nem nada, quebra alguma coisinha ali e tenta fazer alguma coisa. Como que paga, né? Salário de uns 10 mil, dá para ficar milionário, não? Dá para fazer uma cirurgia no final do ano, um tratamento básico. A velhice chega mesmo, né? O que é, né? Agradar, atrair alguém, que é o dinheiro, né? Quando a gente tem o dinheiro, quem é que entende, interpreta o que o corpo, a luxúria do corpo, que é a questão da imagem, né? É destituir minha imagem. Por que minha imagem tanto incomoda, né? Eu não sou, olha a sobrancelha, o que eu fiz com a sobrancelha, olha o que sobrou do corpo, né? Como energeticamente, né? Questões, né? Toda a parafernália de cuidar um corpo em contato com o outro, né? Quando a doença chega, porque com saúde nada presta, quanto mais com doença, né? O que virou a fachada, né? Dos casamentos, de todas as coisas, né? Qual é o dia que vai na manicure, no cabelo? Tanta gente que faz tanto, tudo o tempo todo. O mercado fitness trouxe, né, uma concepção muito assustadora das pessoas, porque tinha dia que eu não olhava para trás, eu não dá para investir, bota lá, eu pago os juros.
sacanagem perante todas as coisas, se fosse só juros, né? E o tempo perdido com criminalidade de tudo. Dá pra você pagar uma rede informativa, sujeito, tudo que combina, os erros, as gravidades, é muita, muita coisa tenebrosa. Então, dando uma treguinha, amanhã escuta a musiquinha, dorme melhor, vou dar uma deitada ali, descansa um pouquinho mais. E não sei se espero para malhar dia 1º, redondar o mês. Acho que não faz diferença também, não fica uma data, depois chego no final do tempo, acrescento a conversa, e esses dias aí, redonda a minha data, como que, né? Não faz diferença, né? Chega no final lá na frente, paga um pouquinho emenda, que também não faz diferença. Né? Vai existir essa academia, vai existir, eu vou chegar até lá, quem pega a diferença, né? Se fosse só isso, né? Tentando aqui entender a coisa, 10 mil, né? 5 mil já é uma coisa tenebrosa, né? 5 mil, sobrar pelo menos 1.000, né? 1.000, sobrar 2 mil, será que sobra 2, né? Comprando o básico, atingindo essa linha de raciocínio do que sobrou, né? Quer viver sozinho, viver no que virou, o que virou fora da educação física e não educação física, nem outro trabalho, né? Os trabalhos, quem aproveita viajando, quem aproveita fudendo o corpo, né? Vai morrer mesmo. Tudo é contágio mesmo, o que virou entre máquinas pesadas, não pesadas, né? A quem atribuiu lera, simetria, papapá, né? Até que ponto é rentável e são estimulados pelo dinheiro e parar para consertar, né? A quem justifique o quê? Mas isso, né? O que é 5 mil, o que é 10 mil num salário? É muito dinheiro, né? Os que ganham tantos aí, que fingia tudo bozinho, depois para onde, né? Vira incongruente a herança, vira incongruente, começa no jeito, termina do outro, né? A gente diz, mas ganharam status, ganha tantos mil, não sei quantos, 100, 200. Eu falei, muito, muito sem noção, não? 50 mil também é muito dinheiro, quanto mais, né? 100, 200, milhão, né? Fingidos de paternalistas, de bonzinho, né? Tanta coisa, né? 10 mil reais seria um salário muito bom. Nem que seja gasta 5, ainda guarda 5 e pode fazer pelo menos aquela coisa que você sente bem com você, que é o que sobra. O que virou efeito colateral da deixar de ter outras coisas? O que é o dia de reformar a casa, aquela coisa toda, né? Não pode repetir, não pode contar a verdade, a outra lá na internet, né? Pega antes que a outra saiba a minha receita de segurar o homem, fazer ficar doido, como é que é? Fazer o amante ficar doido, largando tudo por você, endividando, botando tudo fora, né? Aí depois você que não quer, e depois já tá feito, ou se não, mas tudo bizarro, né? Mulher e homem foram feitos para estar juntos mesmo? Acho que não, né? Acho que não.